Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Estatisticast. Eu sou a professora Fernanda Maciel e esse é meu podcast de estatística e dados. E aqui eu trago pessoas que trabalham nas áreas de dados, que têm uma carreira uma dessas áreas e que estão aqui para falar sobre suas trajetórias, suas histórias e assim inspirar você que quer entrar nessa área, que já está nessa área, que de repente quer ampliar seus horizontes e ver o que mais tem por aí. A convidada de hoje é a Laura Damasceno. Ela é cientista de dados, ela é cofundadora do iGirls, criadora de conteúdo e ainda é host no podcast Data Bytecast. Laura, seja muito bem-vinda ao Estatisticast. E agora, com as suas palavras, se apresente aí para o pessoal. Boa, obrigada pelo espaço, gente. Você falou basicamente tudo, inclusive tem um podcast aqui, gente, para quem quiser ouvir. É muito bom, a gente fala sobre inteligência artificial. Bom, gente, prazer conhecê-los. Meu nome é Laura, eu tenho 24 anos, eu sou cientista de dados sênior. Já trabalhei em multinacionais e atualmente eu trabalho na Bayer como cientista de dados. Eu gosto muito de compartilhar meus conhecimentos nas redes sociais para democratizar o acesso da tecnologia, porque a gente sabe que conforme a gente vai entrando cada vez mais em algumas áreas da tecnologia, acaba ficando um pouco mais exclusivo o acesso para algumas informações, né? Em especial, por exemplo, o caso da inteligência artificial, que muitas pessoas usam no dia a dia, mas poucas pessoas têm conhecimento de fato o que é a IA, como a gente consegue traçar um plano de carreira. Então, esse é um dos meus maiores objetivos nas redes sociais. Eu sou mestranda em Ciência da Computação, com foco em IA, faço aqui na Universidade Federal do ABC, em São Paulo. Eu adoro Game of Thrones, memes, stickers. Gente, eu me comunico muito por GIFs, memes e stickers. Então, para quem assim já tem um contato maior, eu adoro, sempre eu mando um emoji no final, eu mando sempre um GIF, então eu adoro essas coisas. E eu adoro falar sobre o universo de Game of Thrones, né? Então, teorias, hipóteses, House of Dragons, que vai sair logo mais. Então, eu tô muito animada e eu gosto muito desses assuntos um pouco mais geeks. É um prazer poder estar aqui, espero contribuir aí com vocês. Ai, obrigada. Mas agora todos queremos saber conta aí a sua trajetória de carreira, como você tão novinha, com 24 anos, já é cientista de dados sênior. Como é que o que que aconteceu? Alguém te colocou aí nessa posição assim, no escuro? Bom, gente, eu vou falar então um pouquinho do início de carreira. É importante reforçar, Fê, que eu não queria estar na área de tecnologia. Eu até acho um pouco irônico, porque é uma pessoa que, né, como eu, que acabou construindo toda a sua carreira em cima de tecnologia, que compartilha conhecimento, não queria estar aqui no início de carreira. Então, eu queria, a princípio, assim que eu terminei o ensino médio, eu queria muito ser engenheira química. Eu falei, engenharia química, trabalhar com petróleo, eu já tinha tudo bem traçado. Só que a vida, ela é muito engraçada, né? Então, a gente acha que a gente tem uma ideia, mas na verdade a vida tem outra. E aí, minha mãe virou e falou assim: Laura, deixa eu te falar, o seu irmão, ele fez TI e ele já conseguiu emprego. Você não quer tentar, assim? Só tenta ali fazer um vestibular para faculdade, para você tentar ali da área de tecnologia. Que aí eu tentei e eu também apliquei para engenharia química. E aí, gente, da parte de engenharia, para mim era ou era uma faculdade pública ou eu não faria engenharia, porque engenharia é um curso caro. Para quem veio de periferia vai entender que muitas vezes a gente não consegue bancar esse tipo de curso. E aí eu não passei na universidade pública, então eu acabei indo para a área de tecnologia porque foi o que acabou sobrando. E aí eu fui, fiz e eu aprendi a gostar de tecnologia. Então eu acho muito engraçado, Fê, e muito interessante é que eu fui me descobrindo ao longo da minha evolução dentro da minha graduação. Então eu fui descobrindo o que eu gosto. Poxa, no início eu não via o computador como uma forma de eu ganhar dinheiro. Eu via mais como jogar, eu dividia um computador aqui com todo mundo da minha família. Então, em casa mora 4 pessoas, era eu, minha mãe, minha irmã, meu pai, todo mundo tentando dividir um computador. Então, nunca iria entender que aquilo era uma forma de ganhar dinheiro. E aí, eu fui aprendendo e vendo, poxa vida, olha só, tem gente que constrói uma carreira com isso aqui. Isso é tão legal, construir códigos, programação, meu Deus, você consegue solucionar o problema das pessoas a partir de linhas de código. Olha que legal. E aí, ao longo da minha carreira, desculpa, ao longo da jornada na graduação, eu tive contato com um professor. Isso foi lá em 2018. Eu entrei na faculdade em 2017. E aí, em 2018, eu tive um contato muito grande com um professor
da faculdade. E aí esse professor, ele falou assim, Laura, eu gosto muito de você e eu queria muito fazer iniciação científica contigo. E aí ele falou qual que era a matéria que ele queria explorar um pouco mais, que era algoritmos genéticos. E aí na minha cabeça, eu falei, algoritmo genético, genética, mais algoritmos. Eu acho que eu vou criar uma vida. Eu não sei como, mas eu tirei que eu ia criar uma vida. O clone. Pokémon. O clone ia gerar, sei lá, uma coisa nova. Eu tava super animada. E aí eu fui explorando e fui entendendo que algoritmos genéticos é uma área da inteligência artificial, mas que não faz isso, tá, gente? Então, se você tá ouvindo a gente, tira isso da cabeça, tá? Você não vai criar vida se você trabalhar com algoritmos genéticos, tá? Então, o que que acontece? Assim que eu tive esse erro de pensamento, foi o que acabou me fazendo esbarrar nesse termo inteligência artificial. E aí eu fui pesquisar um pouco mais sobre IA. E aí eu vi que a inteligência artificial, ela já estava muito antes, na minha infância, por exemplo, e que eu não sabia que era inteligência artificial, que a gente chamava disso. Por exemplo, tem vários desenhos que a gente assiste, que assistia pelo menos quando criança, né? Rosie do The Jetsons, né? A família lá do futuro que tinha a Rosie, que era um robô. Ah, tem o Baymax agora, né? Cooperação Big Hero. Eu via muito Star Wars. Então, tinha muitas referências de inteligência artificial. Eu sempre achava muito legal esse tipo de representações. Só que naquela época, quando eu era mais novinha, eu não sabia que aquilo ali era uma área e que eu conseguiria construir minha carreira em cima disso. E aí, assim que eu vi inteligência artificial, em 2018, eu estava trabalhando na IBM como estagiária. E aí eu estava lá trabalhando, esbarrei no termo inteligência artificial e o que eu fiz? Falei, poxa, eu não tenho nada a perder. Sou estagiária, eu preciso conhecer coisas, né? Eu preciso conhecer as pessoas, ver aonde que eu posso trabalhar com inteligência artificial. E aí eu fui chamando todo mundo. Basicamente assim, botei lá para pesquisar funcionários que trabalham com IA. E aí eu fui vendo, fui chamando No cada LinkedIn? um. Não, foi no Slack. Na IBM a gente usava muito o Slack, né? Tem empresas que usam o Teams, outras usam o Slack. A gente usava a central de informação que era o Slack. E aí eu fui chamando todo mundo que eu via, do Brasil, claro, né? Porque eu, naquela época, zero segurança no inglês. Chamei todo mundo do Brasil, falei, olha, meu nome é Laura, gosto muito de inteligência artificial, me interessei pela sua carreira, podemos bater um papo? E aí uma dessas pessoas aceitou meu convite e foi uma pessoa, assim, que maravilhosa, o nome dela é Amanda. Amandinha, um beijo pra você. A Amanda, ela foi minha mentora durante um ano. E aí foi quando eu fui conversar com ela, eu falei a minha ideia de carreira, e ela virou e falou assim: Laura, eu sou cientista de dados, e eu posso te garantir que, como cientista de dados, você vai conseguir trabalhar com uma das áreas da inteligência artificial, que é o machine learning. E pode ser que tenha outras oportunidades e trabalhe com outras áreas. Mas atualmente não existe uma área que trabalha, ou uma área chamada inteligência artificial, uma carreira, na verdade, desculpa, não existe uma carreira chamada inteligência artificial. Se você quer trabalhar com IA, eu posso te apresentar a minha carreira. E aí eu falei, bora. Então eu comecei a estudar e nesse processo eu fui gostando de ciência de dados. Então, além da inteligência artificial, que era um ponto que eu gostava muito e que sempre foi meu foco, eu comecei a gostar de dados. E a gente consegue ver, Fê, e muitas pessoas às vezes não conseguem correlacionar, é que ciência de dados tem tudo a ver com inteligência artificial. A própria esteira da ciência de dados, construção de um produto de ciência de dados, dependendo do seu objetivo, isso vai ajudar muito mais para frente dentro da construção de um sistema de IA. Por exemplo, a análise de dados. Você precisa saber analisar bem os seus dados, interpretar ele, selecionar quais são as melhores variáveis para você construir um sistema de inteligência artificial robusto e de qualidade. Então, eu consegui correlacionar duas coisas, que é a oportunidade que o mercado me traz, mais uma área que eu gostava muito, que era a inteligência artificial. E aí, eu consegui minha primeira oportunidade em 2019 como estagiária em análise de dados. Ou seja, eu ainda não estava na área que eu queria, que era ciência de dados. Mas beleza, primeira oportunidade em dados. E aí, na IBM, eu trabalhava muito com clientes externos. Então, era mais clientes que a IBM atendia. E um dos meus clientes foi um cliente bancário, do setor bancário. Eu analisava muito dados textuais, que, para quem não conhece muito, NLP é uma das áreas da inteligência artificial. Então, NLP é processamento de linguagem natural.
E aí, quando a gente aplica técnicas computacionais para extrair informações de textos, você está trabalhando com outra área da IA, que é o NLP. E aí eu estava muito feliz porque eu conseguia, no meu dia a dia, trabalhar ainda com inteligência artificial, só que eu ainda não estava satisfeita, porque eu gosto muito dessa parte científica. E aí eu continuei estudando. Então, não sei se vocês perceberam, mas de 2018 para 2019 foi um ano. Então, eu fiquei um ano estudando, me dedicando para conseguir migrar. Consegui minha primeira oportunidade. Foi mais um ano para eu conseguir, de fato, ir para a área de ciência de dados. Então, eu fiquei basicamente, 2 anos estudando para eu conseguir entrar na ciência de dados. Não estou falando, E tá, esse gente? estudo, Laura, foi além da faculdade, né? Você não se Além. limitou ao que a faculdade ensinava, era correndo atrás ali por No fora. mercado de trabalho, exatamente. Foi no dia a dia mesmo aprendendo. E é até bom, quando a gente está no começo de carreira, a gente buscar empresas que proporcionam esse tipo de qualificação. Porque empresas que têm uma cultura de aprendizado e que incentiva que seus funcionários corram atrás de conhecer coisas novas, de se qualificar. Então, eu tenho muito a agradecer à IBM nessa época, porque ela proporcionou um espaço e um ambiente seguro para eu aprender e para eu me qualificar. Então, foi excelente ali no começo, porque ela já tem um centro de cursos ali dentro, onde eu já conseguia ir pegando um curso ali, um curso ali. Eu fui até fazer uma entrevista um dia desses que o cara virou para mim e falou assim: Lara, você tem mais de 40 certificados. Aí eu falei: o quê? Eu sei tudo isso? Eu não sabia. Porque foi nessa época que eu estava estudando, ó, a rodo. Pegava mais um curso, pegava outro. Então, eu comecei a estudar muito e eu tracei uma coisa na minha cabeça, que era eu queria muito trabalhar com ciência de dados e inteligência artificial. E a faculdade, aí não desmenosprezando, a faculdade me ajudou muito com a parte lógica, parte de programação, a parte de resolução de problemas a partir de técnicas computacionais. Então, isso me ajuda muito no dia a dia. Mas é importante reforçar que você não precisa, tá, gente? Para quem estiver ouvindo a gente, você não precisa ter formação necessariamente em ciência da computação, como foi o meu caso, para você trabalhar com dados. Você pode ser da área de saúde e ainda assim aplicar a ciência de dados no seu dia a dia. Então, não é necessário você ter esse background em tecnologia para você conquistar a sua oportunidade. Então, eu fiquei 2 anos estudando, e aí, em 2020, eu consegui a minha primeira oportunidade na área e no time de ciência de dados, que também foi como consultora externa. E aí, eu entrei em setembro, em outubro, eu já fui efetivada, fui promovida. Nossa, eu fiquei tão feliz naquela época. Um Em plena mesinho lá, Covid, em plena Covid, caramba, exato, tempo trabalhando demais. remoto. Foi aquela loucura. Fui promovida e aí eu participei muito de um programa de aceleração de carreira ali dentro. Então, para quem está saindo da faculdade, a maioria dos meus seguidores é essa galera que está na graduação ainda e pergunta, Laura, qual empresa escolher? O que que eu faço? Quais são os requisitos? Eu acho que além de você escolher uma empresa que proporciona um ambiente seguro e confortável para você aprender, também precisa ser uma empresa que tenha um bom plano de carreira, Fê. Isso é um ponto assim que é crucial quando eu vou para alguma empresa. Vocês têm um plano de carreira bem sólido e desenvolvido para o cientista de dados? Porque é uma coisa você querer contratar, tá? E como é que você, sabe assim, desenvolve esse profissional? O que que você tem aí de disponível para eu sair de onde eu tô, para ir evoluindo aqui dentro da empresa? Então, é um dos pontos que eu acho que é essencial quando você for, durante as entrevistas, ir perguntando, tanto para o RH quanto para o time técnico, é a questão de desenvolvimento de carreira. E aí, eu tive esse desenvolvimento de carreira bem rápido, porque eu tinha bons gestores ali no meio. Então, eu consegui ir para pleno, e aí, depois disso, eu estava indo para ser sênior ainda na IBM, e aí eu resolvi mudar de empresa, e eu fui para Bayer como sênior. E aí é bem engraçado, Fê, porque você pergunta, né? Nossa, Laura, você é tão novinha e você é sênior. E às vezes eu fico pensando, né? Poxa, será que eu sou sênior mesmo? A gente vai aprendendo que ser sênior varia muito e depende muito da visão da empresa. Então, se a empresa ela tem nível de maturidade X, o que que ela acha que é um sênior vai ser diferente de uma empresa Y. Então, vai variar muito a questão do mercado. E eu achei interessante que eu me apliquei para essa vaga. E eu não sabia qual era o nível. Eu só fui saber no final, no contrato. Quando me mandaram o contrato, estava lá escrito cientista de dados sênior. Eu apliquei achando que era para júnior, que era para pleno, uma coisa mais básica. E eu achei bem interessante que assim que eu entrei na Bayer, que é a empresa que eu tô agora, apareceu para mim assim, cara, a gente quer te contratar como sênior. E eu fiquei de cara, que eu fiquei,
Meu Deus, eu tava me jogando muito para baixo. Então tem esses momentos que a gente chega ao longo da carreira, e eu acho que até a questão, talvez entra da gente ser mulher ou não, que a gente acaba se cobrando muito. Que é assim, poxa, eu não tenho todos os requisitos aqui, talvez eu não vou conseguir. Se aplica, gente. Tenta um pouquinho, vai testando o seu currículo. Poxa, não foi dessa vez, tudo bem, vou ajustar, vamos para a próxima. E aí você vai indo. Então, eu acho que eu tô aprendendo a ser sênior, sabe? Porque é a minha primeira experiência. Eu fiz um ano agora na empresa que eu tô. E eu tenho muitos aprendizados que eu vou adquirindo ao longo da minha experiência no dia a dia. E assim, tem sido algo bem interessante. Nossa, que demais. Mas deixa eu só fazer uma correção. Em nenhum momento eu quis dizer que você era muito nova para ser sério, viu? Ainda por cima, ouvindo a sua história, né? Você, pela formação que você tem, que sim, não é necessário ter uma faculdade de ciência da computação, mas te dá, sim, uma base ali teórica, né? O rigor necessário para você entender até fórmulas e conceitos por trás. E não só. O, não sei se eu posso dizer sorte, né, que por você estar numa empresa onde você teve mentores e gestores que pensavam na carreira, mas você é uma pessoa que corre atrás. Então não é assim, estou fazendo faculdade e quero uma vaga. Pô, você teve 20 certificados além da faculdade, mandando mensagem para as pessoas. Eu acredito muito, eu sempre falo isso, é uma qualidade, né? Esse eu falo, correr atrás, catar informação é realmente uma qualidade que não se encontra muito, né? E realmente faz você ter um diferencial. E uma coisa que eu achei curiosa é que você está no momento numa empresa que talvez você estaria se tivesse estudado engenharia química. Você pensou nisso? Nossa, é verdade, eu não parei para pensar. Nossa, que incrível, é Ela verdade. acabou entrando numa empresa, né, que trabalha com isso. Eu fiquei, será que ela trabalha com pessoas, né, de engenharia química, alguma coisa assim? Nossa, e é bem legal esse ponto, Fê, porque é importante reforçar que no dia a dia a gente trabalha muito com times, assim, de diversas formações. Então, é um time com muita diversidade. Então, dentro do meu time de dados, eu trabalho muito com pessoas que têm formação de física, marketing, e a galera é muito boa, tipo, em dados. E o meu cliente, por si só, eles têm muita formação agrônoma, né? Então, eu trabalho muito com agrônomos. E eu aprendo muito com eles. Então, eu acho que a beleza de ser cientista de dados e a oportunidade que a gente tem é como que a gente consegue aprender. E eu acho muito incrível, porque eu sou geminiana, adoro aprender. Eu falo isso muito nas redes sociais, que eu gosto de me comunicar com as pessoas, eu gosto de aprender coisas novas, estar em contato com conceitos novos. E a ciência de dados me permite muito ter esse contato. Então, tanto a inteligência artificial quanto a ciência de dados, a gente consegue aplicar em diversos contextos. Então, você consegue transitar por diversas áreas, diversas oportunidades, diversos problemas ali dentro. Então, trabalho com conceitos que vão de marketing, até mesmo conceitos realmente muito técnicos para aquela área de agronomia. Agora me pergunta, eu sou agrônoma? Não. Aí entra o ponto, né? Você precisa ter muita humildade e estar aberto quando você for conversar com os seus clientes, com as pessoas que estão envolvidas naquele projeto com você. É você estar, de fato, com a cabeça aberta para, olha, fulano, não sei. Poxa, me ensina aqui. Quantas vezes, gente, aí é muito engraçado. Porque, Fê, eu tinha feito um produto que eu tava assim, amando. Eu falei, nossa, estourei. Fiz aqui um modelinho de machine learning, fiz aqui, né, a minha inteligência artificial. O cara vai precisar disso aqui, ele vai amar. Fui apresentar. O cara virou e falou assim: Olha, Laura, obrigada, gostei muito, mas eu não entendi por que que você tá me mostrando isso. Aí eu fiquei de cara, eu falei: Como assim? Não foi o que você me pediu? Ontem a gente combinou. Aí ele falou: Olha, não foi isso que eu pedi. E aí eu tive que me retratar, né? Eu falei: Olha, desculpa, me ensina de novo. Você consegue me explicar novamente o que que você queria alcançar com aquilo? O que que você. Qual que é o objetivo? E aí eu fui conversando com ele de novo. Tive que refazer de novo? Tive que refazer. Levei um tempão, mas eu acho que a beleza a gente vai aprendendo a colocar no chapéu de aprendiz, que é, ok, eu sou muito boa na parte técnica, mas tem coisa que vai fugir do meu escopo. E eu preciso estar aberta a aprender com essas pessoas. E a gente tem que ter uma troca, tem que ter uma sinergia, ou seja, ele me ensina, eu ensino a pessoa. Então, eu vejo que eu acabei me estendendo um pouco nesse assunto de pessoas de diversas formações,
Mas eu acho isso muito legal. Para quem tem interesse, gosta de aprender e é curioso. E, poxa, Laura, eu queria muito estar numa empresa tal, mas essa empresa não tem nada a ver com a minha área de formação. Poxa, será que vale a pena eu estar lá? Vale, gente. Se coloca como chapeuzinho de aprendiz, vai aprendendo, tenta correlacionar, quebrar os problemas em caixinhas, né, tarefas que dê para você executar. Então, acho que esse é uma eu ia falar missões, né? Mas acho que essa é uma das lições, na verdade, que eu venho adquirindo ao longo aqui da minha experiência. Afinal, quando você está trabalhando com um cliente, você trabalha com o cliente, né? Vocês são um time, não é ali uma competição. Você quer mostrar para o cliente que você sabe, não, porque você é o especialista na área de inteligência artificial, por exemplo. Tá, ele é especialista na área dele. Ele quer a sua ajuda para uma coisa que ele não tem, você precisa dele para um conhecimento que você não tem. Afinal, a gente não tem como saber tudo, né? Porque hoje você tem uma cliente da área agrônoma e amanhã você tem um cliente da área de saúde. E aí? Não, exatamente, exatamente, Fê. E agora, Laura, compartilha com a gente qual foi o maior aprendizado que você teve nessa carreira. E uma outra pergunta é o que mais te surpreendeu? Boa. Fê, olha, eu vou falar para você que o maior aprendizado e o que me surpreendeu muito, aí, gente, eu vou acabar indo muito com a minha experiência como senior, que é a minha experiência mais recente, que é o seguinte: o cliente ele não vai te pedir diretamente uma inteligência artificial ou vai te pedir diretamente, sei lá, aplica tal técnica de ciência de dados para mim. E o que que acontece? Quando eu era mais júnior, pleno, já vinha demandas bem estruturadas, então já chegava, olha, você precisa fazer isso aqui, a gente quer isso aqui. E eu fazia. Depois, quando você começa a crescer e a desenvolver mais a sua carreira, você vai vendo que os problemas vão ficando mais ocultos e mais complexos. Então, a pessoa ela não vai te chegar falando o que ela quer diretamente. Ela vai chegar e falar a dor que ela tem. E você precisa saber correlacionar essa dor com uma oportunidade, com uma solução de ciência de dados. Então, esse está sendo assim uma coisa que mais me surpreendeu, que foi assim, como assim ele não está me pedindo diretamente um modelo de machine learning? Meu Deus, o que eu faço agora? Então, para mim foi um choque muito grande, que eu tive que ir aprendendo, que é saber me comunicar, saber fazer perguntas. E eu fui aprendendo, tá, gente? Eu não sou muito boa, eu tenho muito a melhorar nessa parte, mas é algo que eu venho aprendendo muito com os meus stakeholders, que é ele vai me passar dor. E eu preciso achar formas de eu conseguir tornar essa dor compatível com as tarefas computacionais que eu preciso exercer. Por exemplo, eu sei qual é a pipeline de um projeto de dados. Ok, o cara me passou a dor. O que que eu preciso fazer a partir dessa dor? Qual que é o objetivo dela? Quais são as métricas de sucesso? E aí você vai tendo conversas com o seu cliente, com o seu stakeholder, e aí você vai entendendo cada vez mais como é que aquela área funciona, quais são as variáveis mais importantes. Ok, tenho essas informações, vamos coletar os dados, vamos analisar, e por aí vai. Então você consegue ir quebrando. E acho também quando você tem uma boa comunicação, e a partir do momento em que você vai entendendo o fluxo, a comunicação se torna mais transparente. Então, por exemplo, olha, fulano, não vai dar para entregar no tempo que você quer. Que é difícil, tá, gente? Às vezes é muito difícil lidar com um cliente que não tem muito conhecimento da parte de dados. Porque para eles é muito fácil falar, olha, eu quero para amanhã. Só que a gente sabe que não é simples, dependendo do problema. Exige tempo, dedicação, às vezes você precisa estudar. Então, gente, fica tranquilos, tá? Laura, eu não conheço tudo de ciência de dados, mas eu quero muito trabalhar com isso. Fique tranquilo. No dia a dia a gente tem a oportunidade de estudar. Você só precisa saber se comunicar bem com o seu time, com o cliente. Eu falo, olha, fulano, não vai dar para fazer no tempo que você pediu. Eu vou ter que precisar de mais tempo por conta disso. Tem o pré-processamento, que eu preciso aplicar tais técnicas. Então, você vai mudando e vai adaptando a sua comunicação. Acho que um outro ponto também, Fê, que me surpreendeu muito foi o seguinte, tá? As hard skills, elas vão te ajudar a desenvolver a sua carreira, mas as soft skills, elas vão aqui, vai te ajudar a decolar.
Então, a questão de comunicação, saber como você resolve problemas, qual é o seu pensamento crítico e analítico. Então, as soft skills, elas vão muito mais te ajudar a alavancar a sua carreira do que a parte técnica. Não estou falando que você não precisa desenvolver parte técnica, precisa conhecer. Ela te fortalece, ela te ajuda a resolver os problemas. Mas a soft skills é aquela que vai te diferenciar no mercado, vai fazer com que o seu cliente lembre de você, se ele foi bem atendido, se você entregou o projeto com qualidade, se você conseguiu comunicar bem. Acho que o ponto, as pessoas às vezes acabam deixando muito de lado a questão da comunicação, Fê. Eu acho que todo mundo vai estudando muito, os cursos, vai fazendo, se desenvolvendo tecnicamente, mas se você não sabe explicar isso para o stakeholder, acaba criando uma certa distância. E eu achei isso muito interessante, que eu fui apresentar um modelo que eu fui entregar, e as pessoas são agrônomas, são zero conhecimento em dados. E a forma como eu desenvolvi o meu storytelling e eu fui mostrando a entrega, o que eu fiz, métricas, isso é muito complexo, eu consegui explicar isso para algumas pessoas que não têm esse conhecimento tecnológico, né? E aí eu expliquei e finalizei. A pessoa fechou assim, eu achei muito fofo. Ela falou assim, Laura, adorei a sua apresentação. Foi a primeira vez que eu consegui entender o que vocês estão fazendo. E isso conectou muito mais, porque a partir disso, que a pessoa entendeu o que eu estava fazendo, ela começou a propor mais melhorias, ela começou a comprar a briga desse projeto que eu fiz. Então, a gente desenvolve algo para as pessoas. E se as pessoas não entenderam o propósito o propósito daquilo que você construiu, ou o porquê e como, elas não vão conseguir vender ou até mesmo usar aquele produto. Então acaba criando uma certa dependência entre o time de negócios e você. Então, toda vez o time de negócio vai te acionando, e aí você vai se sobrecarregando, porque você tem que atender aquela área que você não conseguiu explicar muito bem, e você ainda tem outros projetos que você precisa entregar. Então, quando você consegue ter uma comunicação clara e uma comunicação assim transparente com o seu stakeholder, você cria uma certa independência. Então, eles conseguem ir utilizando o projeto e tudo mais e te aciona menos vezes. Então, eu vi totalmente esse potencial e essa diferença que a soft skills, comunicação, questão de resolver problemas, você precisa saber quebrar, fechar bem o seu problema, você precisa entender onde você vai aplicar tal técnica. Isso é uma das lições que eu ando aprendendo muito. Eu acho muito importante você falar isso, né? Principalmente, eu adorei a fala que você falou. Não é porque você está focada nos soft skills que vai esquecer a parte tech, né? As hard skills, elas são essenciais, senão você não estaria nem naquela área. Eu acho que as pessoas falam tanto que você precisa das soft skills que elas acham que você só precisa disso, né? Aí desenvolve toda a comunicação e oratória e aí não sabe nada de programação ou de ciência de dados. Mas, e aí? Como que se aprende isso? Porque isso não é ensinado, né? Na faculdade não é ensinado. E aí, você fica à mercê do que a empresa, né? O que a vida te traz? Ou você tem alguma dica onde as pessoas, principalmente no começo de carreira, possam desenvolver as suas soft skills? Boa, Fê. Eu achei muito interessante esse ponto que você trouxe, e eu acho que uma das lições que eu trago, assim, acho que até um desafio, vai, para você que está ouvindo a gente, é se desafio. A gente sabe que a primeira vez vai ser horrível, tá? E eu tô falando muito mais de comunicação, tá? Porque dependendo resolução de problemas, pensamento crítico, eu acho que já entra no escopo que muito provavelmente eu não vou conseguir agregar muito, tá? Porque, como eu comentei, essa parte eu aprendi muito na faculdade. Então, vai variar muito dependendo do contexto e tudo mais. Então, vou focar em comunicação, tá? Que acho que é o essencial aqui pra gente que trabalha com ciência de dados. Vai tentando. O que eu gosto de fazer, tá? E foi algo que eu fiz no início da minha carreira e eu indico muito para você que está começando. Vai compartilhando os seus conhecimentos nas redes sociais. Olha, gente, aprendi sobre análise de dados. Olha só esse gráfico que eu acabei de gerar. Eu fazia muito isso, gente. E às vezes o meu gráfico era horrível, horrível, mas eu compartilhava. Olha, eu tava apaixonada pelo meu gráfico. Cheio de Aí depois orgulho. orgulho, mas aí depois eu fui olhar e falei, gente, não dá pra entender nada. Mas tudo bem. Posta, gente, vai postando, por quê? Você vai postando, você vai ganhando mais confiança naquilo que você está aprendendo. E além de você postar, ai, gente, olha esse gráfico que eu gerei.
Explica, olha, gente, esse gráfico aqui, a gente consegue tirar tal relação, olha só esse insight legal que eu tirei. Ou até mesmo, estava até falando com um mentorado meu hoje, que eu falei para ele assim, olha, você pode até escolher um perfil muito mais de educador ali dentro. Por exemplo, eu não quero entrar muito na parte técnica, mas eu quero explicar para as pessoas alguns conceitos, tipo, o que que é uma regressão linear, o que que é um machine learning. Então, você não precisa entrar na parte de programação por si só, mas você sabendo explicar lá nas redes sociais, por exemplo, no LinkedIn, tá? Eu não tô falando para vocês abrirem o Instagram. Calma, não precisa sair abrindo Instagram, TikTok, calma. Com calma. LinkedIn é uma boa forma, porque as pessoas ali dentro, eles já estão preparados para receber esse tipo de informação. Porque é uma comunidade de pessoas que querem trocar, que querem estar lá, querem interagir, querem engajar. E então, aquela troca, eu acho que ela é muito mais correta quando ela é feita no LinkedIn do que você sair ampliando, talvez, em outras redes sociais. Por exemplo, TikTok funciona de uma forma e tem um outro perfil de pessoas, o Instagram é outro. Então, se quiser começar de algum lugar, eu indico muito ir trocando lá no LinkedIn, colocando os seus pontos. Porque você vai explicando a comunidade dentro do LinkedIn de pessoas que querem aprender sobre isso, já está lá, vai interagindo com você, vai te dando alguns toques. Então, se não quiser LinkedIn, vai para o Medium. Medium é um central assim de blog que você consegue colocar. Gente, eu tenho blog desde 2000 e acho que 2019, que foi quando eu fiz a transição, que eu fui escrevendo. E a primeira vez que eu fiz o meu post técnico mesmo, com programação, foi horrível, tá? A pessoa, tipo assim, o pessoal amou, o pessoal ainda ama, tem feedback positivo. Eu fui ver hoje, que eu fiquei, nossa, gente, as pessoas ainda comentam lá. E é incrível. E aí, teve uma vez, esse Mas é post horrível para mesmo. você, né? Para quem está começando, de repente foi Não, foi maravilhoso. complicado, né? Não, eu falo que foi horrível, porque foi o que o meu mentorado falou. Laura, eu tenho muito medo de postar coisas nas redes sociais, porque vai que tá errado. Aí eu falei pra ele assim: olha, eu acho que vale tentar. Que é meu primeiro post, blog no Medium. Naquela época o Medium bombava, foi antes da pandemia. Medium era assim, gente, maravilhoso. Postei, e aí veio uma pessoa me chamar. Laura, olha, adorei seu post, super didático, mas seu código não tá funcionando. Aí eu falei, meu Deus. Aí eu sou uma pessoa ansiosa, já falei, que horrível, meu Deus, olha só, eu errei. A pessoa falou assim, mas fica tranquila, tô mandando aqui uma pull request. Pra quem não conhece, gente, tem o GitHub. GitHub é um local onde a gente coloca nossos códigos. E aí as pessoas conseguem abrir meio que tickets. E a gente chama esses tickets de pull request. Falou, ó, tô abrindo um pull request aqui, um ticket pra você, arrumando esse erro que você colocou. E aí, se quiser, você aprova, tá? Aí eu falei, maravilha, aprovei, tá lá, até hoje tá lá por request que o rapaz fez, super agradeço ele. Então, assim, tudo bem errar, porque a comunidade tá lá para te ajudar e você vai ajustando a rota. Então, assim, começa por aí, tá? Então, Laura, eu tenho muita vergonha de falar com outras pessoas. Por exemplo, eu tenho muita vergonha, tem muito coach que fala assim, treina com a sua família, né? Vai, você tem uma apresentação, treina com as pessoas da sua família, apresentação. Eu tenho muita vergonha, gente, de verdade. Eu não sei vocês estão vendo, e eu não sei você, Fê, mas eu tenho muita vergonha, às vezes, de explicando coisa do meu trabalho para minha família. Então, eu achei uma outra forma, que é usar as redes sociais como forma de eu conseguir praticar a minha didática, a minha comunicação. E até mesmo isso acaba tendo até que um certo benefício, porque você acaba se tornando visível. Então, quanto mais você aparece, mais você é lembrado e você consegue recebendo oportunidades. Você começa a receber oportunidades. Então, vai começando de pouquinho em pouquinho, tá, gente? Vai compartilhando alguma coisa que você aprendeu ao longo da sua jornada. Vai postando gráfico que você gerou. Pode ser o gráfico assim que o pessoal talvez reclame, mas se você tá orgulhoso da sua jornada, como eu tava orgulhosa com o meu grafo horrível lá daquela época, tá tudo certo, tá? É para você e sobre você, tá? Não é sobre as outras pessoas. Então, acho que essa é uma dica, tá, Fê? Olha, eu concordo muito com isso. E eu dou muito apoio também. Você que está ouvindo, você que está começando, você que está querendo e precisava de um empurrãozinho, um sinal do universo. Aqui está o sinal, porque eu tenho alguns pontos para falar sobre isso. Primeiro, tudo que você faz no começo, quando você volta do futuro para ver, você vai achar ruim. Se você olhar um trabalho que você fez há um ano
E você não achar defeito, achar que ficou lindo, maravilhoso, significa que nesse um ano você não evoluiu. Porque a ideia é que a cada tempo que passa, a gente vai fazendo um trabalho melhor, a ponto que a gente olha para trás e fala assim, gente, que horror, olha onde eu estou hoje. Mas isso não anula o fato que era, nós somos seres humanos, estamos em constante evolução, certo? O meu vídeo mais assistido do YouTube é o primeiro vídeo que eu postei. Eu escolhi um conteúdo, né, de fazer análise de dados usando o Excel de uma forma muito fácil. E aquilo chamou a atenção do pessoal. E hoje eu olho e fico assim, gente, que horror esse vídeo, né? E assim, não, o conteúdo tá ótimo, eu faria o conteúdo igual, mas assim, esse primeiro vídeo que eu postei já tem 3 anos. E hoje eu desenvolvo. Cara, 3 anos eu estou nas redes sociais, eu desenvolvi minha didática. Há 3 anos a mais de experiência como professora também, né? Então. Eu explicaria, provavelmente, aquele vídeo tá bom, tá? Pode ir lá assistir. Mas a minha didática, eu acho que hoje estaria melhor. Até mesmo o visual, né? O jeito que eu falo. Era bem na pandemia, então eu estava começando a falar com uma câmera, né? Com o computador. Então a gente fala assim, meio que com vergonha, um jeito meio baixo. E aí eu fico, gente, eu tenho que postar esse vídeo de novo. Eu falei, não, mas assim, pô, é um vídeo que tá lá, né? Tem a minha história, né? É o primeiro vídeo com tantas visualizações, eu não vou postar outro, que ele tá bom. Mas eu olho pra trás e me sinto, né, assim, vergonha alheia, mas tá bom. Mas E, naquela época era um orgulho, né, Fê? Acho que é assim, sobre a gente entender que a primeira vez sempre vai ser horrível. A primeira coisa que a gente fizer não vai sair bom, gente. E tá tudo bem. É um processo é sobre aprender, é uma jornada. Então é sobre isso. e a outro ponto também sobre essa questão de ter medo de errar. Primeiro, nós erramos. Então, né, não, se você for deixar para fazer alguma coisa. Quando você tiver 100% de certeza que está tudo 100% correto, muito maravilhosamente bem, olha o tempo que você está perdendo. Né? Não estou falando para você fazer um trabalho bem mequetrefe e sair divulgando aí que pode queimar o filme. Mas a partir do momento que você faz um trabalho que você acha legal, de repente coleta o feedback de alguém, né, de um mentor, e aí coloca, né? Porque o perfeccionismo ele leva a uma procrastinação, porque você espera estar perfeito para fazer uma coisa, e aí nunca vai estar perfeito, né? E o terceiro ponto, que é muito importante para quem está começando aqui o podcast sobre você, mas você levantou uma bandeira que eu tenho que falar sobre isso, viu, Laura? Que quando a gente tá no começo, essa é a hora de errar. Porque, né, a Laura falou que ela recomenda o LinkedIn. Eu também acho que o LinkedIn é uma ótima para começar, apesar de eu ter uma presença no Instagram. Então, quando eu comecei no Instagram, eu tinha 0 seguidores. Aí, né, 10, 20, 100. Se eu fizesse um post assim que eu não tenho muito orgulho, ou até com algum erro, cara, eu estou me desenvolvendo, né? Até o jeito de explicar. Então, tem pouca gente para ver. E quanto mais você vai fazendo, você vai tendo mais pessoas para ver, mais público, você também está se desenvolvendo e vai ter menor chance de errar. Não significa que você nunca vai errar. Acontece, né, de eu fazer um post e alguém falar assim, olha, nesse post você faltou você dizer isso. Eu estava tão ali no automático que estava embutido, né, no meu jeito de ensinar, mas eu não escrevi uma frase que precisava. Eu fiquei, falhei, peguei e editei. Então, às vezes acontece, mas só vai. Eu acabar de Exato. falar. Não, e tem um ponto, Fê, que eu acho que é muito bom, que a ciência ela é feita com base em falhas, né? Então, tu quer ser cientista de dados e não quer errar? Oxe, a ciência, a oportunidade de melhoria, a gente quer resolver problema da área de negócio, das pessoas, das empresas. Então, assim, a ciência, ela é feita com base em erros e acertos. Então, conforme você vai errando, mais você vai evoluindo e a ciência vai expandindo e por aí vai. Então, acho que a beleza da ciência é essa, que é sobre aceitar as suas falhas e tentar melhorar em cima disso. Então, o processo científico é muito sobre erros e tentativas, e também acertos, tá? Então, você vai acertar sim. Com certeza. Laura, eu acho que você até falou bem, assim, esse ponto que é muito importante, né, para quem está querendo trabalhar nessa área, para quem está querendo migrar de carreira. Mas você teria alguma outra sugestão? O que você falaria para uma pessoa que quer trabalhar nessa área? Boa.
Olha, eu acho que vou dar até o conselho aqui antes de falar. O ponto é o seguinte, gente, tentem priorizar bem os seus estudos antes de você sair explorando um monte de coisa, tá? Vou explicar melhor aqui o que eu quero dizer. A gente sabe que tá evoluindo cada vez mais a área de tecnologia, né? Nossa, tem muita coisa legal. Gente, eu vi ontem, saiu uma biblioteca maravilhosa, não sei se você sabia, Fê, se chama Pandas AI, que é uma biblioteca do Python, onde você consegue explorar os seus dados, só que através de linguagem natural. Ou seja, ao invés de você colocar códigos, você vai falar o quê? Você vai simplesmente chamar um agente de inteligência artificial e você vai falar assim: olha. É, quais são os top 5 países que mais venderam dentro dessa base de dados? E aí ele vai te trazer. Ou seja, sem nenhuma linguagem de programação. Você só vai precisar escrever em Em formato português, textual. claro. Acho que português eu não sei, mas em inglês é certeza. Mas tu só vai escrever e o próprio agente de inteligência artificial vai extrair algum conhecimento ali. Então, eu só dei um exemplo aqui do quanto que as bibliotecas e novas tecnologias e necessidades vão surgindo, mas acho que o ponto é, se você está no começo, vai devagar. Não vai pulando etapa e querendo já ir para essa parte de inteligência artificial, para essa parte de machine learning. Calma, gente, vamos com calma. Primeiro, solidifique bem o seu background, ou seja, a sua raiz. Eu falo muito para os meus seguidores. Fortaleça a sua raiz, que é o quê? Programação, análise de dados, você conseguir ter essa parte estatística e matemática. Então, fortaleça elas bem, porque são elas que vão te ajudar e muito a você resolver problemas do dia a dia. Estava até falando com um mentorado meu, olha, não vai para a ciência de dados achando que todo o seu problema você vai aplicar inteligência artificial ou machine learning. Aquele A modelo maioria super avançado. não vai com esse pensamento, porque no dia a dia, a maioria das perguntas que chega para gente, uma análise simples, uma estatística, talvez no máximo, assim, intermediária, você já consegue resolver. Você não precisa usar modelos muito robustos. Então, assim, talvez, se você sabendo análise de dados, estatística, mas você sabe bem, tipo assim, olha, eu tenho confiança nas minhas habilidades disso, vai te ajudar e muito no dia a dia. Porque muitas vezes os problemas são bem simples e dá para vocês aplicar uma técnica de análise de dados bem mais simples, né? Acabei ficando redundante, mas por fim. Então, fortaleça bem essas raízes, tá? É o que eu chamo de raiz da ciência de dados, que é estatística, programação e, e análise de dados, tá? São elas que vão te ajudar e muito, e não vá correndo devagar, vamos devagar, tá? Acho que esses são os conselhos, tá, Fê? Eu não sei se ficou aí um pouco redundante, mas esses são os meus conselhos que eu acho que é essencial. Eu acho que é um tema até parecido, né? Eu costumo falar que você tem que fortalecer a base. Não deixa de ser a mesma coisa, né? Porque as pessoas. E eu acho, assim, eu entendo, porque eu já fui essa pessoa também. Você quer ir, né? Parece com muita sede ao pote. Você tá num programa. Um exemplo, né? Uma coisa bem boba, quando eu entrei no meu programa de doutorado, eu já ficava assim, ai, gente, eu sou doutora. Gente, são 5 anos de estudo, sofrimento, né? Cada lágrima, suor e o sangue. E eu já ficava assim. E aí, gente, é tanta água que rola, né? Que quando eu tava assim para me formar, isso tudo para dizer que eu sou doutora, né, sabe? Não é que não valeu a pena, né? Eu sou muito feliz pela minha carreira e como professora, mas assim, eu nem ligo, né? Mas assim, eu vejo isso dos alunos, eles começam a estudar ciências de dados, eles já querem aplicar lá o Extreme Gradient Boosting, mas calma, vamos ver ali, para que serve uma regressão linear, né? Uma regressão logística antes de a gente chegar nesse ponto? Exato. Não, exatamente. Entender, talvez, por baixo dos panos também, que cada algoritmo faz também é algo essencial. Tipo, ok, você quer aplicar, mas você entendendo o que aquele algoritmo está fazendo por baixo dos panos, acho que é o que te diferencia muito no mercado de trabalho. Então, esse também é um processo fundamental. E aí, falando do mercado, Laura, como que você enxerga o mercado hoje? Com todo o desenvolvimento da inteligência artificial, né? Você que é uma especialista nessa área, Chique. e aí, precisa programar, não precisa programar, né? É só É, digitar lá em inglês, ou que em breve vai ser em português, e aí você vai ter os resultados, o que fazer, o que não fazer.
Boa, Fê, olha, você acredita que eu fico cada vez mais reflexiva, do tipo assim, gente, Acredito. como que as coisas estão evoluindo tão rápido? Tipo, essa biblioteca nova do Pandas AI que eu descobri ontem, que ainda virou, assim, meu momento de reflexão, sabe? Eu até joguei para os meus seguidores, falei, gente, o que que vai ser agora do analista de dados? Porque imagina, se alguém fizesse uma interface dessa inteligência artificial com a área de negócios, a área de negócios consegue tirar rapidinho ali a informação. Então, foi tendo várias ideias, assim, e eu acho que assim, tá, Fê? Indo pro lado mais bonitinho, tirando essas reflexões que a gente vai tendo ao longo da jornada. Com essas técnicas, cada vez mais a gente vai conseguir otimizar o nosso tempo. Então, eu tento ver pelo lado positivo, no sentido de, se você, olhando para esse caso aqui do Pandas AI, né, que é essa biblioteca aí que a gente comentou, se a sua área de negócios tem contato direto com esse tipo de agente, muito provavelmente essas perguntas mais simples, você não vai precisar ficar gastando muito tempo. Tipo, essas análises mais descritivas, né, que é uma análise mais contextual daquele dado. E aí você consegue, por exemplo, dedicar o seu tempo a construir soluções que sejam muito mais impactantes para o ecossistema daquela empresa. Então, é de fato, por exemplo, famosos sistemas de recomendação, né? Desenvolver sistemas que de fato ajudem a jornada do usuário. Então, você consegue ir pensando e dedicando o seu tempo a esses problemas mais complexos e que precisam de fato de uma expertise ali no meio, porque pode ser que aí é o ponto que eu falo, normalmente, né, na empresa que eu trabalho, nas últimas experiências que eu tive, você vai tendo muito trampo de análise, né, de dados. E que, se o seu stakeholder já está, por fim, você já conseguiu responder essas perguntas, você tem mais tempo para dedicar em outras soluções. Então, o que que eu vejo, tá? Essas ferramentas a gente tem que ver como aliados e tentar entender aonde que pode se encaixar. Poxa, em vez de eu lutar contra a maré, e se eu ir junto com ela e entendendo aonde que no meu dia a dia isso aqui consegue ajudar? Eu lembro quando surgiu o PyCarrot. Tô olhando pro lado aqui que eu tava pensando no nome da biblioteca, que era PyCarrot, que é uma biblioteca do Python, que ele já treina tudo de uma vez. Gente, é lindo tudo de uma vez, todos os modelos de uma vez, e ele já te mostra qual que é o modelo que foi o melhor naquela base de dados. E aí eu lembro quando o PyCarrot surgiu, tinha muito colega de trabalho meu falando assim, ai, acabou, não tem mais cientista de dados. Porque agora o próprio algoritmo já vai saber qual que foi o melhor. Ai, como é que pode? A gente criava cada linha de código, um modelinho. Como é que pode agora? Você roda uma biblioteca. E, gente, não acabou. Olha só, a gente se adaptou ainda por cima, né? Então você consegue incluir, para quem não conhece o PyCarrot, ele é super legal essa biblioteca. Ela é bem pesada, tá? Mas ela é muito boa. Então, se você quer otimizar tempo, tu já treina com o PyCarrot, já chega no modelinho especial, pronto. Você só fica cuidando mais do trampo de pré-processamento de dados, que é o que mais precisa de tempo e dedicação. E também no deploy do modelo e mostrando para o seu stakeholder, né, apresentando as métricas. Então, assim, você consegue utilizar esse tipo de ferramentas para ir otimizando o seu tempo. Eu acho que até outro ponto, Fê, para não querendo estender muito, mas eu tenho reflexões. Eu sou geminiana, tenho várias reflexões. Questão de LLMs, IA generativas, né? Essas inteligências artificiais que geram coisas novas. Eu fico pensando, né? Aí eu vou deixar, não sei se você tem alguma opinião formada, tá, Fê? Mas o ponto é, será que o escopo do cientista de dados está mudando? Que as empresas querem esse tipo de ferramenta. Para quem que vai cair? Eu já fui vendo ali algumas job descriptions de algumas vagas no LinkedIn e tá bem claro que as empresas querem cientistas de dados com conhecimento em LLMs e em IA generativas. Então, será que o mercado está mudando e a gente vai precisar se adaptar a essas mudanças? Porque a inteligência artificial, ela causa tanto impactos diretos e indiretos no mercado. Indiretos porque afeta o seu dia a dia e você precisa se adaptar a isso, e de forma direta no mercado vai surgindo novas oportunidades e novos escopos, ó, escopos de trabalho.
Então, eu fico refletindo, sabe? O quanto que talvez o papel do cientista de dados no mercado de trabalho vai mudando devido a esses desenvolvimentos de novas tecnologias e necessidade das empresas. E a gente sempre soube que uma pessoa que trabalha com dados tem que ter flexibilidade, é uma pessoa que está sempre estudando, que está se adaptando, né? No começo aqui da nossa conversa, você falou sobre estar aberta a aprender outras áreas, como você está aí aprendendo sobre a área agro, né? Para ajudar o seu cliente. Então, é aquilo, né? Se você não gosta de estar estudando, você é uma pessoa muito assim, não, eu gosto de fazer a mesma coisa sempre porque é uma coisa que eu estou mais confortável, né? O que tudo bem, mas talvez a área de cientista de dados você não vai se adaptar muito, porque ou você não vai, né, acompanhar a carreira, Exato. porque você tem que ter o conhecimento, você tem que ter o interesse, você tem que estudar. E é aquilo, agora tem o LLM aí. E amanhã, o que que a gente vai ter, né? Não, exatamente. E assim, essas tecnologias, elas vão surgindo com muita rapidez, né, Fê? E a gente precisa, para quem está no começo, aprender a respirar. E acho que até mesmo a gente já está um tempo no mercado, né? Poxa, eu preciso entender que se a empresa que eu estou agora, ela está pedindo esse tipo de habilidade, é uma oportunidade de eu conseguir alavancar minha carreira. Então, eu posso desenvolver esse tipo de habilidades. Ou então, não, eu estou querendo sair da empresa que eu estou, tá? Vamos vendo como é que está sendo a mudança ali do escopo necessário das empresas. Então, acho que é muito questão de objetivos. Qual que é o seu objetivo de carreira agora? Ah, eu só quero ter minha primeira oportunidade. Tá, então talvez e as generativas, LLM, que ainda é um escopo que está sendo ainda explorado dentro das empresas, talvez não seja o ideal para você. Mas, poxa, eu já sou pleno, já sou sênior, eu quero alavancar minha carreira, quero ter uma oportunidade de crescer, aí talvez seja uma oportunidade de você conseguir se desenvolver e aprender uma coisa nova. Então, acho que depende muito do seu objetivo atual de carreira. Excelente. Laura, quero que você deixe aqui mais sugestões para o pessoal. Agora o que eu vou pedir é de livro e uma pessoa ou um canal que seja uma inspiração para você e assim inspirar também o nosso ouvinte. Boa! E olha, eu vou falar da pessoa, que tem uma pessoa, duas pessoas. Uma delas é a Mary Jackson, para quem assistiu, se chama Hidden Figures, agora, Estrelas Além do Tempo. Para quem assistiu Estrelas Além do Tempo, vai ver que a Mary Jackson, ela foi uma das primeiras mulheres negras, engenheiras, né, da NASA. E aí, Laura, o que que tem a ver? Deus do céu, nada a ver, né? NASA com ciência de dados. Mas eu fui estudando um pouco mais sobre ela e eu vi que o que que acontece? Ela é uma pessoa formidável, porque ela foi crescendo de carreira, mas ela nunca deixou de olhar para as pessoas atrás dela. Então ela foi fundando o quê? Grupos de apoio, coletivos, para ajudar as pessoas a se desenvolverem ali, em especial mulheres negras. E aí ela me inspira muito nesse ponto, que é, ok, a gente vai subindo, a gente vai crescendo de carreira, mas a gente nunca pode esquecer das pessoas que estão no começo, das pessoas que estão passando por problemas que você passou no início de carreira. Então, ela me inspira muito nesse ponto, de eu sempre estar ajudando as pessoas, de abrir portas, de. Eu até tinha esquecido de comentar, mas você já comentou, Fê. Fundei até uma comunidade que visa a inclusão de mulheres na área de inteligência artificial. Por quê? Porque eu sei que cara, juntas nós somos muito mais fortes. Porque eu sei que com mais mulheres dentro da área de inteligência artificial, a gente vai ter soluções muito boas, porque a gente vai ter times com diversidade, pessoas propondo ideias diferentes que talvez tenham até impacto positivo dentro daquela solução. Por fim, não vou me estender muito nesse ponto, mas adoro. Então, a Mary é uma pessoa que eu me inspiro muito em ajudar outras pessoas. E tem uma outra pessoa incrível, que é a Gabriela Queiroz, fundadora do Our Ladies, uma grande comunidade maravilhosa, perfeita. Inclusive, fiquei até assim, tive a oportunidade de conversar com ela. Ela quase foi minha mentora, mas acabei não, a gente acabou não dando prosseguimento. Quando eu trabalhava na IBM, ela também estava na IBM e ela é uma pessoa assim, gente, uma querida, uma mulher maravilhosa, inspiradora. Acompanhe o trabalho dela, tá, gente? Ela é uma das grandes referências em ciência de dados e inteligência artificial a nível mundial, tá? Já tô elevando ela para nível mundial. Maravilhosa também, uma pessoa que vale a pena acompanhar nas redes sociais.
E aí, como livro, eu quero deixar duas indicações. A primeira é Faça Acontecer, e aqui é um recado muito mais para você, mulher, que quer se desenvolver de carreira, quer chegar em nível de liderança, mas se sente um pouco insegura, e a gente sabe que existem vários fatores que causam isso na gente. Então, Faça Acontecer foi o livro que eu li quando eu era estagiária, e isso ampliou muito a minha cabeça e me fez querer correr atrás da minha carreira e querer me desenvolver e ser uma referência na minha área. Então, Faça Acontecer é um livro maravilhoso. Esse livro foi escrito por uma das CEOs do Facebook. Eu não sei se ela é atualmente, mas naquela época ela era. Então, ela é uma mulher assim incrível. Ela fala sobre a jornada dela, questão de maternidade, questão de como ela foi se posicionando dentro da empresa até conseguir a sua primeira oportunidade no nível de liderança. Então, é incrível. E o outro é mais genérico, que é Seja Egoísta com a Sua Carreira. Acho que tá. Não, não tá por aqui. Depois eu pego. Gente, o livro, ele tá cheio de post-it, porque esse livro é maravilhoso. Seja egoísta com a sua carreira. Acho que é até um conselho para vocês. O seja egoísta com a sua própria carreira é o seguinte: a gente não pode terceirizar decisões importantes pra gente. E esse livro dá dicas, e ele expandiu muito a minha cabeça, que é tudo bem, a empresa vai ter uma visão de profissional que ela quer e talvez tenha até um plano de carreira para mim, mas não é isso que eu quero. Então eu vou correr atrás do que eu quero, porque a carreira é minha. Então se tem uma coisa que eu preciso me orgulhar e que ninguém pode tirar, é a minha carreira e a minha jornada. Então tem até uma frase muito boa, eu até vou abrir aqui uma telinha. Ah, que achei aqui, que eu até anotei, eu falei, não, preciso falar com alguém sobre isso. Que é o seguinte, ó, dê o sangue por sua carreira, não por um emprego e não por uma empresa. Se sua carreira cresce, todo o resto vai bem. Foco no lugar certo, você. Ou seja, gente, esse livro, ele é perfeito. Então, seja egoísta com a sua carreira e faça acontecer. São os meus dois livros incríveis que eu deixo aí para vocês. Amei. O Faça Acontecer eu conheço, né? Eu já acompanhei muito a Sheryl Sandberg. Aqui em inglês é Lean In, mas esse Seja Egoísta ele já foi recomendado aqui no Statisticast, mas eu não conheço. Eu acho que eu vou ter que dar uma olhada nele também. Laura, a gente está se encaminhando para o final do nosso bate-papo. Eu adorei tudo que você falou aqui. E para quem não te conhece ainda, eu quero que você deixe o convite para as pessoas conhecerem seu trabalho. É o momento, o famoso momento jabá, a hora de você divulgar o seu trabalho na rede social e o pessoal te conhecer. Boa, amei, momento jabá. A gente tem que fazer o nosso jabá, né? Obrigada, Fê, pela oportunidade. Gente, para quem gosta de inteligência artificial, ciência de dados, para quem quer construir sua carreira, poxa, Laura, eu tenho muitas dúvidas, quero aprender mais sobre isso. Super indico me seguir, tá? Eu troco muito caixinhas com os meus seguidores, então eu tenho conta no Instagram. TikTok, LinkedIn, YouTube, meu Deus, agora que eu tô vendo. Terrível. Multiplataformas. E eu tenho meu canalzinho no Spotify também. Que tá um pouquinho parado, mas vale a pena rever os outros episódios, tá bem legal. Então, o meu maior objetivo com essas redes sociais é claro, né? Cada projetinho dentro tem um propósito específico, mas de forma geral, eu tento sempre democratizar o acesso e a informação das pessoas nesses termos mais técnicos, como inteligência artificial e ciência de dados. Então, eu tento sempre levar de uma forma simples e didática o que é cada uma dessas áreas, como é que a gente consegue traçar o nosso plano de carreira ali dentro, como é que eu consigo me desenvolver para cada uma dessas áreas. Então, se você tem interesse, poxa, Laura, eu não sou muito da parte técnica, mas eu quero aprender, eu quero conhecer um pouco mais. O meu time aqui, sei lá, eu sou UX, e tá todo mundo falando aqui de inteligência artificial, não sei o que que é isso. Pode me seguir também, porque eu tenho conteúdos muito bons, onde eu tento desmistificar um pouco mais sobre o que que é a IA, o que que é cada uma dessas áreas, o que que é ciência de dados. Então, a partir desses conteúdos que eu produzo, vai te ajudar a compreender um pouco mais dessa área técnica. Então, não necessariamente você tem essa ambição de entrar, mas vai te ajudar a compreender melhor e até mesmo te ajudar no dia a dia a se comunicar com esses times mais técnicos de dados. Então, é isso. Ah, tenho newsletter também. Amo muito escrever. Gente, eu sou tudo, tô percebendo agora. É live no YouTube, é vídeo no TikTok.
e eu tenho newsletter também. E acho que só para deixar um reforço aqui para quem já está na área e está passando por uns momentos complicados de carreira, eu tenho também a minha newsletter que eu amo de paixão, que se chama Confissões de uma Cientista de Dados em Crise. Que eu falo ali? Eu falo mais sobre os momentos de crise, momentos difíceis que a gente tem na nossa carreira, porque todo mundo passa por isso, né? É inevitável que a gente erre, que a gente passe vergonha em reunião, que a gente acha que nós não somos as melhores pessoas para aquela posição. É super normal. E eu chamo isso de momentos de crise. E os momentos de crise, eles acontecem e eles nos ajudam a nos fortalecer. Então a gente tem que ver sempre o lado bom, vai, desse momento de crise, que é você tem que abraçar, tem que chorar sim, pode chorar no banheiro, tá tudo bem, mas a gente tem que aprender em cima disso também. Então, o Confissões, ele surgiu como uma oportunidade de eu conseguir me expressar, né, de eu conseguir botar para fora, e mostrar que todo mundo tem suas imperfeições e tem seus momentos complicados na carreira. Então, fica aí o convite também, se você tá passando por esse momento e quer um pouquinho de sarcasmo, um meme ali no meio, gente, eu começo a rir das minhas próprias desgraças. É algo muito incrível. Então, assim, fica aí o convite, tá? Eu tô nessas plataformas e vai ser um prazer ter você aqui comigo. Eu achei genial, porque ninguém fala da parte ruim, né? A gente, somente nas redes sociais, a gente fala, ah, consegui um emprego, tá tudo muito ótimo. E não que você minta, né? Mas você, de repente, não se sente confortável para tá aberto dessa forma, né? Então, achei muito legal que você tenha essa oportunidade, as pessoas podem se identificar, né? Falar assim, ah, não é só comigo, olha só a Laura me escreveu na newsletter. Adorei o nosso papo. E então eu queria te agradecer pela sua participação aqui. Eu gostei muito do nosso bate-papo. Então, pessoal, sigam a Laura. Os links das redes sociais dela estão todos linkados aqui embaixo. Não deixe de curtir o vídeo se você gostou desse bate-papo. Encaminhe para alguém que você acha que vai se beneficiar desse papo. Se você estiver no Spotify, deixe as suas 5 estrelinhas. E a gente se vê num próximo. Tchauzinho, até a próxima.